Esse vídeo é patrocinado pela Esportes BHS, a melhor loja de artigos esportivos do Brasil. Link no primeiro comentário fixado. Felipe Coutinho, o pequeno mágico. Um jogador que encantou milhões de torcedores ao redor do mundo com sua habilidade, dribles e gols absurdos. Mas afinal de contas, o quão bom ele realmente foi no Liverpool? Será que ele alcançou o nível de melhor do mundo ou nem chegou perto? É o que a gente vai descobrir hoje. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Vambora! Bom, Felipe Coutinho chegou ao Liverpool no meio da temporada 12-13, em janeiro de 2013, após o clube inglês pagar 8 milhões e 500 mil libras à Internazionale de Milão. A contratação do brasileiro, então com 20 anos, foi vista como uma aposta de médio risco, pois apesar do imenso talento que demonstrava nas categorias de base do Vasco e nos momentos pontuais na Europa, ele ainda não havia conseguido se firmar em um grande clube no continente. No entanto, o técnico Brendan Rodgers, conhecido por seu estilo de jogo ofensivo e da valorização de jovens talentos, enxergava em Coutinho um jogador que poderia brilhar muito no esquema dos Reds. Antes de assinar com o Liverpool, Coutinho estava sendo cobiçado por outros clubes da Premier League. Um dos mais interessados era o Southampton, treinado à época por Maurício Pochettino, que havia trabalhado com Coutinho durante um período de empréstimo do brasileiro ao Espanhol na temporada 11-12. Contudo, o Liverpool foi mais rápido e agressivo da negociação, levando a melhor na disputa pela assinatura do promissor meio-atacante. Rodgers estava reconstruindo o Liverpool após uma fase de declínio e via em Coutinho uma peça importante para seu projeto de resgatar o clube às glórias do passado. Logo em sua estreia, Coutinho impressionou. O seu primeiro jogo aconteceu em 11 de fevereiro de 2013, na derrota por 2-0 do Liverpool para o West Bromwich, mas mesmo com resultado adverso, o brasileiro mostrou lampejos de criatividade, com dribles rápidos e boa movimentação entre as linhas adversárias. Contudo, foi no segundo jogo, apenas 5 dias depois, contra o Swansea, que ele fez a sua grande aparição. Coutinho marcou seu primeiro gol com a camisa do Liverpool em uma goleada por 5-0 em Anfield. A capacidade do brasileiro em se adaptar ao ritmo intenso da Premier League foi surpreendente para muitos. A liga inglesa é famosa por sua exigência física e seu ritmo frenético, e jogadores de um estilo mais técnico, como Coutinho, muitas vezes levam tempo para se ambientar. Nos 13 jogos que disputou na Premier League até o final da temporada 12-13, Coutinho marcou 3 gols e deu 5 assistências, participando diretamente de 8 gols em um espaço curto de tempo. A rápida adaptação de Coutinho não passou despercebida pela torcida e pela imprensa local. Muito pelo contrário, em março do mesmo ano ele foi eleito o jogador do mês do Liverpool, um reconhecimento de sua influência imediata no time. Apesar de ter disputado menos da metade da temporada, o impacto do jogador foi tão grande que ele terminou o ano sendo visto como uma das contratações mais promissoras do clube em anos. Bom, a temporada seguinte, 13-14, foi uma das mais emocionantes da história recente do clube. O Liverpool esteve muito próximo de conquistar o seu primeiro título da Premier League desde a criação do formato moderno na liga, mas acabou ficando com o segundo lugar em uma campanha cheia de altos e baixos. Para Coutinho, essa temporada representou a consolidação da sua posição como titular absoluto do time e uma das principais figuras do futebol inglês. Logo no início da temporada, Coutinho sofreu uma lesão no ombro em setembro de 2013, que o afastou dos gramados por cerca de 6 semanas. No entanto, a ausência não interrompeu seu progresso. Após um intenso processo de recuperação, Coutinho voltou ao time no início de novembro e sua presença foi imediatamente sentida. O Liverpool teve uma campanha impressionante em 13-14, especialmente no setor ofensivo. A dupla de ataque formada por Suárez e Daniel Sturridge foi avassaladora, com o uruguaio terminando como artilheiro da Premier League com 31 gols. Coutinho, que jogava logo atrás dos dois atacantes, era responsável por fornecer os passes e a criatividade necessária para que o ataque do Liverpool funcionasse. Em termos de números, o brasileiro teve uma temporada sólida. Ele jogou 37 partidas, contando todas as competições, marcou 5 gols e deu 7 assistências. Esses números podem parecer modestos em comparação com os de Suárez, por exemplo, mas é importante lembrar que Coutinho desempenhava um papel menos incisivo, muitas vezes sendo o jogador que iniciava as jogadas, mas não necessariamente aquele que as finalizava. Infelizmente para o Liverpool, a temporada terminou de forma amarga. Nas últimas rodadas, o time perdeu pontos cruciais, incluindo uma derrota por 2-0 para o Chelsea em Anfield, em que Gerrard escorregou, levando a um gol dos Blues. O Liverpool terminou a temporada em segundo lugar na Premier League, 2 pontos atrás do campeão Manchester City.
Bom, se a temporada 13 e 14 foi a de consolidação do Coutinho como peça importante no time, a temporada seguinte, 14 e 15, seria aquela em que ele se estabeleceria como o jogador mais decisivo e o verdadeiro maestro do Liverpool. Nesse período, o clube passava por uma grande reformulação, especialmente após a saída de Suárez para o Barcelona, em uma transferência histórica que deixou um vácuo no time. Com a responsabilidade de ser o principal criador e a referência técnica do elenco, Coutinho precisou elevar o seu nível de jogo a um novo patamar. Foi nessa temporada que ele começou a ser reconhecido não apenas como um jovem promissor, mas como um dos melhores jogadores da Premier League. Logo no início da temporada, no dia 3 de fevereiro de 2015, Coutinho assinou um novo contrato com o clube que o mantinha vinculado até 2020. Essa renovação foi vista como um movimento estratégico da diretoria para segurar o seu principal jogador em um momento delicado, onde o Liverpool estava tentando reconstruir um time competitivo após a saída de Suárez e a queda de rendimento de jogadores como Gerrard e Sturridge. Esse novo contrato não apenas refletia a importância do brasileiro para o time, mas também simbolizava a confiança que o clube depositava nele para liderar o projeto em um novo ciclo. O treinador sabia que sem Suárez, o time dependeria ainda mais da criatividade e do talento de Coutinho. Bom, a temporada 14 e 15 foi marcada por uma série de altos e baixos para o Liverpool como equipe, mas Coutinho foi sem dúvida o jogador mais consistente e brilhante do elenco. Ele disputou 52 partidas em todas as competições, marcando 8 gols e fornecendo 6 assistências. Mais uma vez, embora os seus números pareçam modestos, o seu impacto no jogo do Liverpool ia muito além de assistências e gols. O Coutinho se destacou como criador de jogadas do time, sendo frequentemente aquele que iniciava os ataques e desequilibrava as defesas com sua habilidade de dribles e passes. Além disso, começou a ganhar notoriedade por sua capacidade de marcar gols de longa distância, especialmente em momentos cruciais. A torcida do Liverpool, portanto, logo passou a reconhecer esse talento, apelidando o brasileiro de Pequeno Mágico por sua habilidade de realizar jogadas brilhantes e inesperadas. Uma das maiores honras para qualquer jogador na Premier League é ser nomeado para a equipe do ano da PFA. Em 2014-15, Coutinho alcançou esse feito pela primeira vez em sua carreira. Ele foi o único jogador do Liverpool a estar na seleção da temporada, uma conquista que refletia não apenas o seu desempenho individual, mas também o seu status crescente como um dos jogadores mais respeitados da liga. Ao final da temporada, o brasileiro foi eleito o jogador do Liverpool pela primeira vez. Esse prêmio é concedido pelo próprio clube, com base nas votações dos torcedores e dos próprios jogadores. Essa temporada, portanto, consolidou Coutinho como o principal jogador do clube. Ele não apenas mostrou consistência ao longo de uma campanha difícil, mas também exibiu a sua habilidade de decidir jogos com gols importantes e atuações memoráveis. Bom, se a temporada 14-15 foi a de afirmação para Coutinho como principal jogador do Liverpool, a temporada 15-16 seria marcada por sua contínua evolução, agora sob o comando de um novo treinador, Jürgen Klopp. O técnico alemão assumiu o Liverpool em outubro de 2015 após a demissão de Brendan Rodgers e sua chegada trouxe uma nova dinâmica ao time, uma filosofia de jogo intensa, baseada em pressão alta, transições rápidas e movimentação constante. Coutinho se adaptou rapidamente ao estilo de Klopp e seu papel como principal criador de jogadas do time foi ainda mais enfatizado. O brasileiro floresceu sob o comando do novo treinador, mostrando não apenas a sua habilidade técnica, mas também a sua capacidade de adaptação a um sistema tático que exigia muito mais intensidade. A temporada 15-16 viu Coutinho alcançar novas alturas com a camisa do Liverpool. Em termos de impacto, ele já era o principal jogador da equipe, mas agora, sob o comando de Klopp, as suas contribuições em campo tornaram-se ainda mais valiosas, tanto ofensiva quanto defensivamente. Coutinho encerrou a temporada com 12 gols e 7 assistências em 43 jogos, sendo eleito pela segunda vez consecutiva o jogador da temporada do Liverpool, o que consolidava sua posição de liderança e importância para o clube. Essa campanha foi muito significativa para o brasileiro, visto que demonstrou uma evolução muito grande em seu jogo. O seu estilo passou a ser mais maduro, com um equilíbrio melhor entre a criatividade no ataque e a responsabilidade defensiva, algo que era fundamental no sistema de jogo de Klopp, que exigia que todos os jogadores participassem ativamente do jogo sem a bola. Coutinho deixou de ser apenas um talento ofensivo para se tornar um dos pilares do esquema tático do Liverpool. Além disso, outro reconhecimento importante que Coutinho recebeu nessa temporada foi o prêmio Samba Gold, concedido ao melhor jogador brasileiro atuando na Europa. Esse prêmio simbolizava o impacto que Coutinho havia tido não apenas no Liverpool, mas no futebol europeu.
ele superou nomes como Neymar e William para levar o troféu, o que demonstrava o respeito que ele havia conquistado entre os críticos e jornalistas. Bom, a temporada 16-17 representou um marco na carreira de Philippe Coutinho. Se até então ele já havia mostrado ser um jogador de grande talento e potencial, essa foi a temporada em que ele definitivamente se colocou entre os melhores jogadores da Premier League e também do futebol mundial. O seu impacto no Liverpool foi absurdo e o brasileiro quebrou recordes e levou o time a novos lugares. Um dos momentos mais significativos da temporada aconteceu no dia 8 de abril de 2017, quando pela 32ª rodada da Premier League, Coutinho se tornou o brasileiro com o maior número de gols na história da Premier League. Na vitória por 2-1 sobre o Stoke City, o camisa 10 do Liverpool marcou o gol de empate e com isso superou Juninho Paulista como o maior artilheiro da competição até aquele momento. Naquele dia, Coutinho chegou ao seu 30º gol na competição e seu desempenho consolidou ainda mais o seu status como um dos principais jogadores do campeonato. O recorde foi um marco muito importante na carreira do brasileiro e o colocou no patamar dos grandes nomes que haviam brilhado na Europa. Embora esse recorde tenha sido superado por outros jogadores brasileiros desde então, a época era um feito impressionante e que destacava muito a consistência e qualidade do meio-atacante. Philippe Coutinho encerrou a temporada 16-17 com números excepcionais. Ele disputou 36 partidas e marcou 14 gols, além de fornecer 9 assistências. Esses números foram fundamentais para garantir ao Liverpool uma vaga na Liga dos Campeões, algo que o clube não havia alcançado nas temporadas anteriores. A contribuição de Coutinho foi essencial não apenas em termos de estatística, mas também na liderança técnica que ele exercia em campo. E bom, com as suas grandes atuações, não foi surpresa que grandes clubes da Europa começassem a demonstrar interesse em Coutinho. Barcelona, PSG e outros gigantes do futebol europeu começaram a monitorar de perto o meia brasileiro e rumores de uma possível saída começaram a surgir. Embora o Liverpool tivesse ambições de manter o jogador, a pressão por uma transferência começou a aumentar à medida que Coutinho continuava a impressionar dentro e fora da Inglaterra. Para muitos, Coutinho estava pronto para dar o próximo passo em sua carreira e a expectativa era de que, se ele continuasse em Anfield, ele poderia levar o Liverpool a novos patamares, talvez até a conquista de títulos maiores como a Premier League ou a própria Champions League. No entanto, também havia a sensação de que um talento do nível de Coutinho eventualmente buscaria desafios maiores em clubes que estavam disputando títulos importantes de maneira regular. Graças ao desempenho estelar no Liverpool, Coutinho começou a receber mais reconhecimento internacional, tanto pela mídia quanto por prêmios individuais. Ele foi nomeado pela revista 442 como um dos 10 melhores jogadores da Premier League na temporada e também foi incluído na lista dos 30 finalistas do prêmio Ballon d'Or, o que demonstrava sua crescente reputação no cenário global. Bom, e por fim chegamos então na temporada 17-18, a última de Philippe Coutinho com a camisa do Liverpool. Foi uma temporada curta, pois ele deixou o clube em janeiro de 2018 para se transferir ao Barcelona em uma das transações mais caras da história do futebol. Antes do início da campanha, durante o verão de 2017, Coutinho havia manifestado seu desejo de se transferir para o Barça. O clube catalão estava desesperado por um substituto para Neymar, que havia se transferido para o Paris Saint-Germain por uma quantia recorde de 222 milhões de euros. O Liverpool, no entanto, resistiu firmemente às investidas e recusou várias ofertas, insistindo que Coutinho não estava à venda. O brasileiro começou a temporada sob a sombra de rumores de transferência e uma lesão nas costas, o que o manteve fora dos primeiros jogos. Durante a primeira metade, Coutinho continuou brilhando pelo Liverpool. Ele marcou gols importantes, incluindo uma sequência de atuações impressionantes na Champions League, o que auxiliou o Liverpool a se classificar para as oitavas de final. No Boxing Day, no dia 26 de dezembro de 2017, Coutinho completou 200 jogos pelo Liverpool na goleada por 5-0 sobre o Swansea City, marcando um golaço de fora da área e dando uma assistência. Esse seria o seu último gol pelo clube, encerrando a sua passagem de maneira memorável. Bom, e chegamos então em janeiro de 2018, onde após meses de especulação o Barcelona conseguiu finalmente a contratação de Coutinho por 142 milhões de libras, tornando-o o jogador mais caro da história do clube catalão e a segunda maior transferência do futebol na época. O Liverpool tentou de todas as maneiras segurar o jogador, com Klopp inclusive conversando pessoalmente com Coutinho e afirmando que ele poderia se tornar uma lenda em Anfield, mas o brasileiro estava determinado a seguir em frente. A saída de Coutinho foi um momento de grande tristeza para os torcedores do Liverpool, que o viam como o coração criativo do time.
No entanto, essa venda também permitiu que o clube reinvestisse o dinheiro em contratações estratégicas como Van Dijk, que eventualmente levariam o time a conquistar a Champions League e a Premier League nos anos seguintes. Ao todo, Coutinho disputou 201 partidas pelo Liverpool, com 54 gols e 43 assistências. Apesar de seu brilhantismo individual e grande importância para o clube durante a passagem, Coutinho não conquistou nenhum título oficial com o Liverpool. Durante esses anos, o time passou por um período de reconstrução e transição que culminaria em grandes conquistas logo após a saída do brasileiro, como a Liga dos Campeões em 2019 e a Premier League em 2020. Bom, mas apesar disso, Coutinho deixou uma marca inesquecível no Liverpool, com dribles incríveis e momentos mágicos na sua carreira. A história do brasileiro em Anfield se confunde com a história do clube e apesar de sua saída, ele nunca será esquecido por lá. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre a passagem de Coutinho no Liverpool. Além disso, não esquece de deixar um comentário, se inscrever no canal, ativar a notificação e, claro, conferir o link da Esportes BHS aqui no primeiro comentário fixado. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.